Então vamos ver a parte número 1, autor, local, data e destinatários. Então aí temos o tópico 1, o autor, tópico 2, local e data, e temos o tópico 3, destinatários. Tópico 1, o autor. Há um consenso entre teólogos e biblistas de que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo, Romanos 1:1. O argumento que nega a originalidade desse registro não tem credibilidade entre os estudiosos do Novo Testamento. Paulo escreveu essa carta com auxílio de Técio, o seu amanuense, escrevente, Romanos 16:22. O costume da época permitia que o amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. Com base nesse fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens da carta aos Romanos, atribuindo-os a uma autoria não paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvidas de que todo o seu conteúdo reflete o estilo de Paulo escrever. Então, a autoria está bem clara aí na própria carta, a autoria de Paulo. Agora, quem escrevia, ajudava Paulo a escrever, Paulo ditava e ele escrevia, era Técio. Agora, como toda a palavra de Deus, sempre tem alguém que vai combater, que vai inventar alguma coisa que não combina com a sua religião, com a sua maneira de viver. Ele vai dizer então o quê? Ele vai arranjar uma desculpa de que essa coisa que está machucando a sua personalidade ou a sua denominação, essa coisa aí foi o Técio que escreveu. Paulo, essa pessoa acredita que Paulo mandou o Técio escrever e depois ele não leu, não procurou saber se estava escrito do jeito que ele mandou. A pessoa acha que foi assim de qualquer maneira que foi escrita a palavra de Deus. Ele não vê que tem uma inspiração aí do Espírito Santo. Então ele acha que não tem controle nenhum, que foi feito de qualquer maneira, e a pessoa que estava escrevendo escreveu o que ele achava. É impressionante, mas existe gente assim. Mas na verdade, então a autoria aí é de Paulo. Mas veja bem, a inspiração é do Espírito Santo, é de Deus. Então podemos dizer que a autoria mesmo é Deus. Paulo foi o quê? Um instrumento. E Técio é que escreveu. Paulo ditava, recebia a orientação do Espírito Santo e ditava, e Técio então escrevia. Tópico 2, local e data. Paulo escreveu os Romanos provavelmente entre os anos 56 e 57 depois de Cristo, quando se encontrava na próspera cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia por ocasião da sua última visita a Jerusalém, Atos 20, versículo 3. O livro de Atos nos mostra que foi em Corinto, cidade grega, que Paulo montou seu centro de atividades missionárias. Em Corinto, Paulo ficou hospedado na casa do seu fiel amigo Gaio. Então nós vemos aí que provavelmente no ano 56, 57, por aí, Paulo estava então na Grécia. Ele estava ali, nós vemos aí que ele pregou o evangelho aí, ganhou muitas pessoas para Jesus. E durante esse período de aproximadamente aí 2, 3 meses, ele então escreveu essa carta aos romanos. Ele tinha o quê? Um desejo de ir a Roma. Paulo não abriu a igreja em Roma, nem Pedro e nem Paulo. Isso é fato bíblico. Podemos comprovar na Bíblia que nem Pedro e nem Paulo abriram a igreja em Roma. Nós sabemos aí que aqueles que aceitaram Jesus lá no dia do Pentecostes, saíram pregando o evangelho por toda parte. Aqueles que foram perseguidos ali no início pelo próprio Paulo, perseguição de Saulo aos cristãos, então muitos fugiram de Jerusalém, e dentre esses, provavelmente, ou esses que fugiram, ou aqueles que aceitaram a Jesus no dia do Pentecostes, então esses foram para Roma, e lá em Roma abriram então a igreja. Começou ali então uma igreja.
Tanto é que quando Paulo é preso, é levado preso para Roma, ele ali já encontra os irmãos que vão recebê-lo. Então já haviam crentes ali. E nós vamos ver aí provas irrefutáveis de que Pedro nunca esteve lá em Roma. Imagine se estivesse, Paulo escrevesse uma carta aos romanos e nem saudasse o Pedro. Imagine Paulo sendo levado preso para Roma e nem sendo recebido por Pedro lá. Então são várias provas irrefutáveis, não tem jeito. Essa história de que Pedro esteve em Roma, ou que fundou a igreja em Roma, ou que foi bispo em Roma, isso é invenção de quem é idólatra, de quem não conhece a palavra de Deus. Essas pessoas deviam ter vergonha de dizerem que Pedro fundou a igreja de Roma. Porque Pedro era pobre e a igreja em Roma vive banhada em ouro. Pedro era casado e essas pessoas ensinam que não se devem casar quem lidera a igreja. Pedro era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Milagres ocorriam através dele. E essas pessoas têm como líder pessoas que não existe milagre na vida deles. Às vezes o líder deles vem aí no Brasil, não tem um aleijado que levanta da cadeira de roda e anda, não tem um cego que vê, não tem um surdo que ouve. Que liderança é essa? O que isso aí tem a ver com liderança de igreja? Então, é absurdo, eles deviam ter vergonha de falar que Pedro abriu a igreja em Roma, que era bispo de Roma, que era fundador da igreja de Roma. Então, porque ele não serve nem um pouquinho de exemplo para eles. Então Paulo ali na Grécia, na cidade de Corinto, ele escreve essa carta aos romanos. Ali ele montou uma espécie assim, de uma base missionária, e dali então ele vai direcionar os seus auxiliares para onde eles deveriam ir, como evangelizar, e também ele mesmo planeja agora evangelizar, está em Roma, principalmente o quê? Nas partes onde ainda não tinha Roma sido ainda evangelizada. Tinha gente lá evangelizando? Tinha igreja? Tinha. Mas ele queria pegar aquelas partes de Roma que ainda não tinham sido evangelizadas e ele nem sabia, mas Deus o usaria para evangelizar os soldados romanos, ali os empregados romanos, e ele até seria usado para evangelizar, para pregar aos líderes ali, líderes políticos e líderes do exército romano. E Paulo ali então ficou hospedado na casa de Gaio, uma pessoa que ficou amiga realmente de Paulo. Tópico 3, os destinatários. Alguns intérpretes, ao escrever a respeito da Epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza atemporal. Eles não estão errados, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e, como tal, transcende as barreiras do tempo. Romanos capítulo 1, versículo 7, nos mostra de modo bem claro o destinatário da Epístola. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois, esses todos que estáis em Roma? Há uma disputa sobre os reais destinatários dessa carta. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicados em Roma, enquanto outros defendem os cristãos gentílicos como sendo esses destinatários. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. Então Paulo escreve e chama o quê? Todos os cristãos de Roma, tanto judeus como gentios, os chama de santos, ou seja, pessoas que foram santificadas quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, aí a palavra santos quer dizer todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que creram no Evangelho, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, essas pessoas são chamadas santos. Paulo aqui, então, não faz distinção. Existe muita coisa que ele fala para judeu, muita coisa que fala para gentil, e ele cita na carta essa igualdade diante de Deus. É uma família só, são filhos de Deus. Tanto faz ser judeu como ser gentil. O judeu, nesta carta, ele fala que pode ser salvo
E a circuncisão dele na carne não vai importar muito. O que importa muito é o que está dentro, é a circuncisão interior. Assim como o gentil, como não é circuncidado na carne, também não importa. Importa é a circuncisão interna, lá dentro. Deus vai olhar o quê? A conversão da pessoa, é o arrependimento e a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. E agora o que? Viver uma novidade de vida. Então não importa o que acontece com a carne aí. A carne não influencia. Importa aí o nascimento, o novo nascimento do Espírito na alma. E aí o corpo vai ter que acompanhar essa salvação. E esse corpo não importa se ele é circuncidado ou se não é. Não é uma marca no corpo que vai fazer com que a pessoa seja considerada salva. Não é uma obra que ele fez, vai guardar um dia. Nada disso que vai fazer com que ele seja salvo. Mas a salvação foi efetuada por Jesus Cristo para todos. Quem entra para ela, quem crê nisso, aceita isso, é salvo. Então a salvação é para todos. Não existe ninguém que possa dizer assim, não, Deus me salvou porque eu sou bonzinho, sou justo, dou esmola, porque eu guardo o sábado. Nada disso. Jesus morreu por todos os pecadores. Todos aqueles que arrependidos creem nisso, aceitam isso, são salvos. Deus não escolheu uns para ser salvos e outros para serem perdidos, condenados, não. Jesus morreu por todos. Lembre-se disso. Todos têm o livre-arbítrio de decidirem se querem Deus ou não. E nós vimos aí no trimestre passado que Satanás é preso durante 1000 anos, lá durante o período chamado milênio. E ele é solto no final, exatamente para que as pessoas decidam quem vocês querem. Deus ou Satanás? Jesus ou Satanás? Escolham. Se Satanás tivesse sido lançado no lago de fogo e enxofre logo após a grande tribulação, como aconteceu com o anticristo e o falso profeta, então as pessoas não teriam como escolher. Viveriam durante o milênio, Jesus governando sobre elas, e elas não teriam escolha. Mas não, ele é solto no final do milênio, para proporcionar exatamente a essas pessoas o direito de escolherem, querem Cristo ou querem Satanás. Parte número 2, forma literária, conteúdo e propósito. Tópico 1, forma literária. Tópico 2, conteúdo. Tópico 3, propósito. Tópico 1, então, forma literária. A Epístola de Paulo aos Romanos segue o modelo de outros documentos do primeiro século da era cristã.